sobre casos de alienação parental, que são mais comuns do que se imagina, né? É muito difícil lidar com os genitores quando eles não conseguem dialogar para resolver as questões dos filhos. E é sobre este assunto que eu irei conversar agora, a partir de agora, com a jurista, doutora Mariana Tavares. Bom dia, minha amiga, tudo bom? Olá, querida. Seja bem-vinda mais uma vez para a gente bater aquele papo maravilhoso, né? Você viu aí que bacana esse assunto, né? Muito. Milton, esse muito. negócio do 14º que ele criou aí no YouTube, tá bombando, viu? Com certeza. Os aposentados, pensionistas. Eu adorei esse assunto. O que é que você achou, Maria? Excelente, uma ideia, assim, muito humana e muito necessária. A gente tem passado por um processo neste Brasil, meu Deus, de um verdadeiro esvaziamento de direitos. Então, quando a gente vê uma pessoa trazendo, né, na contramão do que você está vivendo, um acréscimo de direitos, a gente realmente tem que bater palmas. É verdade, viu? Adorei esse rapaz aí, olha, trouxe essa... Mas é como se fosse o quê? Pra gente é uma vitória, né? Com certeza. É uma vitória, porque com é uma certeza. lei a mais, uma coisa que vai ser colocada aí, que bom, né? É verdade. Fico muito feliz. Os nossos aposentados, eles, né? Os nossos idosos merecem, Merecem, né? Porque com batalharam, certeza. trabalharam bastante para chegar até onde estão. Mas olha, quando se caracteriza a alienação parental? O nosso assunto de hoje é esse. Então, fala pra gente, quando é que se caracteriza uma alienação parental? Pois é, minha querida. Então, a alienação parental, ela tem várias faces e ela começa, minha gente, quando, dentro de um processo de separação, uma das partes, a parte que, sei lá, não ficou satisfeita com o que aconteceu e lá vai, ela começa, então, a fazer toda uma chantagem emocional através dos filhos, através das crianças. Isso é uma coisa profundamente covarde, profundamente desumana, porque as crianças precisam ser protegidas. A gente tem vivido num Brasil onde as crianças têm sofrido horrores, né? É uma criança de 10 anos que é violentada, né? E por aí vai. Outras crianças que são abandonadas, etc e tal. E no caso da alienação parental, muitas vezes, enfim, ou o pai ou a mãe que não gostou da separação, ou então outras pessoas da família, avós, avós, tios, tias, começam a dizer coisas e incutir na mente daquela criança uma falsa ideia de que quem saiu da casa não ama tanto, não tem tanto cuidado, não zela e por isso, então, essa criança não é tão amada. Vamos deixar aqui uma coisa bem clara, né? A gente casa e a gente separa, isso é um direito, né, de pessoas adultas. Exatamente. O que a gente não pode é expor às nossas crianças as nossas mazelas. A gente tem que se tratar, a gente tem que se curar. A gente não pode fazer das crianças um depósito de amarguras. É verdade. Agora, é crime, Mari? Com certeza, Mari. É crime, sim. E é um crime que ele é tutelado pela lei 13.431. Pois é, porque eu sou professora de Direito, eu tenho que decorar as leis, né? Menina, como é que vocês conseguem decorar? Estudando todo dia. Estudando direto, Direto. né? Essa lei, ela passou por uma alteração agora, em 2017, Sim. né? Não faz tanto tempo, porque a lei mesmo da alienação parental, minha gente, ela é de 2010. Ou seja, já não é uma lei tão nova aqui no direito brasileiro, é uma lei que já tem 10 anos de existência dentro do nosso direito, mas eu digo a vocês, eu acredito que os legisladores demoraram muito a realmente botar, digamos que, uma criminalização sobre essa conduta. Porque a alienação parental, a gente sabe, né, Maíra? Marília. Marília, desculpa. Eu estava pensando em Maíra Marinho, vou mandar um beijo para ela, que é professora de Direito Tributário. A gente estava conversando ontem sobre tributos. Mas, enfim, né, direito é assim, né? Você vai falando de uma coisa e vem outra. Vai vindo outra coisa. Então, Marília, então falando dessa questão que desde que o mundo é mundo e desde que as pessoas se encontram, obviamente que a alienação parental existe. As pessoas lançam mão de chantagens, de recursos absolutamente vis, né? Verdade. Para obterem o que querem. E o que elas querem muitas vezes é perturbar a vida de do outro, que está reconstruindo sua vida. Aí aquele sentimento humano de posse, aquele sentimento meio que mesquinho, não deixa, né? É o famoso recalque. Né? E aí começa essa chantagem através dos filhos. Então é uma vilania muito grande, as crianças acabam sofrendo danos psicológicos. Hoje em dia já se vê crianças apresentando quadros de depressão e isso tudo é sério. Então é crime e o pai ou a mãe que estiver sendo vítima desse tipo de coisa durante um processo de desenlace, de separação, pode muito bem registrar um termo circunstanciado de ocorrência e a partir daí
vai, né, haver toda uma investigação da situação e medidas protetivas, viu? Vão ser estabelecidas, Marília, vão, para proteger o menor vulnerável, porque não tem para onde correr, o menor é vulnerável. Então, e é quem mais sofre, quem né? mais sofre sempre. É quem mais sofre, com certeza. E, Mari, diante disso, o que vai acontecer também é que aquele, né, que fica incutindo toda essa maldade sobre a criança poderá ser processado e vai pagar uma multa, olha só. Olha aí, viu? Pois é. Que coisa boa. Uma multa, uma multa salgada. Isso é bom, viu? É muito bom, né? Esse beliscão no bolso para as pessoas sentirem aí, o limite. No instante dá uma pausa, né? Tem essa história de dizer que a maior dor que a pessoa sente é no bolso. É verdade. Né? Quando mexe no bolso, meu Deus do céu. Olha, você vê. Sai de perto, né? Sem querer dizer nomes, né? Mas teve uma figura aí que se dizia muito religiosa e mandou matar o marido, né? Para não dividir. Já viu, mulher? Para não dividir patrimônio. Meu Deus do céu, fiquei, boquiaberta e junto com os filhos, viu? Sim, sim, né? Uma arquitetura do crime, assim, família, nossa. Foi. Mas assim, né? Que pena, qual que é a pena, né? Para quem comete esse tipo de crime, né? Além de mexer no bolso, vamos lá. Bom, existe o que mais? A grande possibilidade de perder a guarda. Tem mesmo? Sim, olha aí, a grande possibilidade de perder a guarda. Mesmo, Mari? Com certeza absoluta. Então, assim, é claro que a legislação brasileira, ela é protetiva da mulher e ela tem que ser, porque eu não estou dizendo em todos os casos, mas na maioria dos casos, a gente vê homens se evadindo, né, da sua obrigação de pai e mulheres lutando, muitas vezes lutando sozinhas, né, para poderem criar seus filhos, para poderem realmente assim, fazer da vida dos filhos algo melhor. Mas não são todas as situações. Eu estou dizendo que muitas situações isso acontece. Eu também já vejo, assim, aqui e acolá, outras situações de homens profundamente responsáveis que querem ser pais dos seus filhos, querem ser pais presentes, querem participar da vida dos filhos. E as mães não deixam. E as mães não deixam. É difícil, né? É difícil. Então, a gente tem esses ataques de ambos os lados. E não vamos fazer nenhuma diferenciação de gênero ou de orientação sexual. Porque nós temos esses comportamentos em casais que são hétero, como a gente tem esse comportamento, às vezes, em casais que são homo, né? E se existe um filho no meio, existe essa chantagem. Então, essa chantagem, às vezes, parte do homem, às vezes, parte da mulher. Enfim, ela está na natureza humana, digamos assim, e cabe à pessoa adulta se tratar. Então, se por acaso a pessoa estiver sofrendo, né, com esse tipo de situação, estiver tendo a sua imagem degradada perante os seus filhos, porque a outra parte não se conforma com a separação, é simples. Você vai na delegacia de polícia, você vai registrar um termo circunstanciado de ocorrência. A outra parte vai ser intimada para ir lá e se explicar perante a autoridade do senhor delegado ou delegada. E o que vai haver a partir daí é toda a legitimação do seu direito para entrar, né, com uma ação civil, em alguns casos até com uma ação penal, né, a depender da gravidade do dano. E a pessoa que está atingindo, né, os seus filhos, essa pessoa vai ser multada e essa pessoa poderá perder a guarda. Geralmente, essas questões não dão prisão, se a pessoa tiver bons antecedentes e for um réu primário, né? Brasil, né? Assim. Não fizer nada demais, né? Agora, assim, me diga uma coisa, tem como provar que existe essa alienação parental? Porque às vezes a pessoa se faz de bonzinho, né? É verdade, Marília, mas tem. Na frente das pessoas, dos outros, mas por trás, né? Tá ali, né? Fazendo toda a perversidade. Mari, a gente tem vivido numa sociedade de muita disfarçatez, né? As pessoas, assim, montam personagens, né? E vendem muito bem esses personagens. Exatamente. Né? Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a persona, né? O personagem. Mas, né, independentemente da pessoa querer ficar bem na selfie, existe uma questão que é muito notória, e é quando o comportamento da criança se altera. Então, a criança era alegre, ela fica triste, a criança fica irritada, agressiva, introspectiva. Era uma criança fácil, se torna uma criança difícil, era uma criança de excelentes notas, de repente o desempenho estudantil cai, né? Então, é muito fácil, e daí que é muito importante o trabalho, né, de todos os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que têm um olhar, digamos assim, para o público infantil, para o público infanto-juvenil,
para poderem realmente assim, dizer, dentro de uma perspectiva de saúde mental e emocional, que aquela criança está sofrendo abusos. Os abusos, minha gente, eles não se resumem a abusos físicos e abusos sexuais. Existem abusos emocionais, psicológicos e mentais que, por vezes, patrocinam danos tão grandes quanto, né? E aí, haja terapia, porque você vai ter um adulto sequelado no futuro, que vai ter várias inseguranças e várias dificuldades de se relacionar. Até com outras pessoas, né? Com certeza. Se relacionar com uma pessoa assim. Uma pessoa toda craquelada, né? É complicado. Aí uma pessoa craquelada, sabe qual é a tendência? É futuramente aceitar qualquer tipo de relacionamento, qualquer coisa. O que vier tá bom. Né? Pronto, qualquer esmola que vier tá lindo. E não tá lindo. Lembre-se que você merece muito, né? Exatamente, e não pode se contentar com pouco. Mas uma pessoa que sofreu esses abusos na infância, numa idade assim de formação ainda, essa pessoa vai ter esse déficit de autoestima, porque lhe faltou o amor mais fundamental, o amor de mãe e o amor de pai. Então, que é o principal, né? Que é o principal. É tudo, né? Você separa, fique de boa, né? Fique de boa. Deixa o outro viver a vida dele. Se não deu certo, né? Parte para outra. O mundo tem tantas pessoas, né? Tanta gente. Tantas opções, tem tantos peixes no mar. Eu sempre digo que era para não ser. Aquilo é porque não era para ser, né? Sim. Se não deu certo, é porque não era para ser seu, porque não era para ser daquele jeito. Pois é. Nada é do jeito que a gente quer. As pessoas gostam muito da frase a fila anda. Não é a fila anda, pessoal, é a vida. A vida anda, né? A gente está aqui para evoluir, né? E aí o direito vem e nos dá essa ajuda. Então, a partir de 2017, já houve essa inclusão das medidas protetivas, porque se de repente o delegado ou a delegada percebem que a alienação parental está se dando num nível realmente assim de arrebentar com todo o equilíbrio de uma criança, então aquela medida protetiva de afastamento do pai ou da mãe, né, dos abusadores, enfim, né, ela vai se dar de maneira imediata. Você já não vai ter mais que esperar, digamos assim, o juiz poder ter tempo de se debruçar sobre o seu processo. São muitos processos, infelizmente, né, e daí em diante. E o filho, né? Os filhos, eles podem, os pais podem perder a guarda dos filhos, beleza. E esses filhos, eles podem ficar com os avós, podem ficar com outros parentes, caso esteja essa guerra? Sim, quando existe uma alienação bilateral. Você trouxe uma questão interessantíssima, Marília, muito, porque veja, a gente fala muito da alienação unilateral, né? Um dos lados que ficou mal satisfeito, né, tá ali causando. Mas e aí quando são os dois? Quando são duas pessoas mal resolvidas, usando filhos, né, como, enfim, lanças, né, pontas de lança. Então, nesse caso, sim, pode haver a questão da guarda, né, dada para os avós. Existe no nosso ordenamento jurídico uma previsibilidade até mesmo dos alimentos avorengos. Então, isso significa o seguinte, que quando um pai ou uma mãe não pode prover, os avós devem prover. Se você me perguntar, você acha isso totalmente justo? Não, eu acho que quem fez... Claro que não, quem fez o filho não foi a avó, os pais deles. Né? Que arque. Quem arque, exatamente. Pai e mãe que arque, em primeiro lugar. São os pais, não os avós. Lógico, mas aí é que tá. E quando os dois estão na pior financeiramente e são duas pessoas emocionalmente desequilibradas? Os avós precisam entrar nessa cena, né? Infelizmente. Para socorrer a criança, que é sempre a parte fraca e vulnerável da história, é quem precisa do seu apoio, do seu amor e da sua saúde mental, para que haja saúde mental também na vida, né, desse ser futuramente. É verdade, viu? Mari, muito obrigada por sua participação aqui. Foi maravilhoso o nosso papo de hoje. Tenho certeza que foi muito válido para quem está assistindo, né? Então, pais, por favor, querem separar, separem de boa. Não deixe que afete a vida do seu filho, não. É muito importante que ele tenha uma vida saudável com os dois, né? Com ambos, né? Pai e mãe. Claro. Né? Se não deu certo, parte pra frente, né? A vida continua. Como diz a Mari, não é a fila, é a vida mesmo, viu? Mari, um beijo grande pra você. Obrigada. Volte sempre, viu? Obrigada. E olha, muito obrigada.